se você for pensar assim, o sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, Aí quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista. O Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. E a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. Aí você está fazendo uma coisa linda, que é fazendo o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é bacana, mas isso pode ser feito com música, isso pode ser feito com poesia, e você pode mudar de sentido. Muitos adolescentes meus fizeram medicina. Eu, durante um tempo, até me perguntei, será que eu sou iatrogênica? Quer dizer, será que eu estou influenciando demais? Mas se tornaram belíssimos médicos. Já tive muitos que foram para a música, eram pessoas ligadas à matemática e se descobriram músicos. Artistas também. Então, assim, eu sempre digo isso, eu queria me aposentar aos 60 anos e fazer uma empresa de uma agência de talentos, mas não de talentos, para descoberta, porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento, porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito, porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei. Todos nós temos, e vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão.
né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, eu tenho uma paciente e amiga que ela, qualquer cachorro na rua vai atrás, ela em 1 segundo senta, levanta, sem nunca ter conhecido. Isso é um dom. Ela nem vive disso, ela tem uma coisa de fazer, ela trabalha com imóveis, mas assim, isso é o sustento, mas não é o sentido da vida dela, porque muitas vezes você não pode viver ou se sustentar daquilo que você gostaria de dar sentido à sua vida, mas isso não impede de você dar sentido e propósito. Eu acho isso tão lindo, porque eu acho que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer, é executar a sua tarefa para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam: a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo, se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é a felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade, com certeza. E certamente, se você foi passando por... Você foi mudando o local, mas se o teu sentido era ajudar, você foi ajudando como você pôde. Por exemplo, se o teu sentido é ajudar as pessoas, você pode sair na rua e dar sentido à sua vida. No sentido de levantar alguém que está precisando, dar uma informação. Isso tudo você está dando sentido à vida. Agora, o propósito é quando eu torno isso um propósito de vida. Eu vou executar todas as minhas ações em cima de me tornar uma pessoa melhor ajudando os outros. A gente pode estar exercendo o sentido mesmo quando a gente ainda não está dando um propósito maior. Porque o grande propósito da vida é a evolução. E a evolução não só da espécie, a evolução da nossa versão espiritual. Isso é o grande sentido e propósito da vida. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida, que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10.000 horas, que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos, mas você pode fazer isso em menos, você chega no topo, na excelência. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de garagem. O que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Holanda. Para Holanda. Não, antes de estourar, levou para Holanda. Quando eles chegaram lá, estavam crentes para fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite, e ia até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que quando eles voltaram para a Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4. E isso vale para qualquer... Então isso é uma matemática exata. Isso é uma matemática exata. Claro que, tipo assim, eu não tenho nenhum... Eu amo música, mas eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. Então, mas amo música, não vivo sem música. Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de música. Uma predisposição. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos 3 horas por dia, em 10 anos eu chegaria ao topo. Não precisa muito, Mozart começou a estudar piano, com 9 anos para valer. 6 anos descobriram que ele tocava. Quando é que ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Para esporte, para intelectualidade, para qualquer coisa. Então, com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Eu criei um podcast, eu fiz 10 episódios, mas não deu certo, parei. Porra, 10 episódios não deu certo, cara. Vai, depois de 500, tu vê o que vai. Não, eu acho engraçado, isso que eu tô falando. Por exemplo, quando eu comecei, eu me lembro que
eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Hoje, se você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, eu não preparo texto nenhum. Mas por quê? Há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro desse raciocínio. Isso é bacana no cérebro. Isso é muito bacana, por exemplo... E se plantando, tudo dá. Mas tem que plantar. Sim. E você falou uma coisa da coisa imediatista. A gente vive que aquele filósofo que já faleceu, Bauman, né? O Zygmunt Bauman, dos tempos líquidos, amores líquidos, ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo. O que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu estou com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exímia em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Eu não vou me aposentar. Enquanto eu for viva, cara, eu quero estar começando alguma coisinha.